Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre a preguiça. O Padre Wander, no começo do programa, leu uma definição interessante do Garrigou Lagrange, que está num livro conhecido do Garrigou Lagrange, que Garrigou Lagrange é um grande tomista, um grande pensador do século XX. Está aí o livro As Três Idades da Vida Interior. E baseado nele, nós desdobramos algumas coisas interessantes. Nós vamos continuar agora, inclusive, quero lembrar o que a Sagrada Escritura trata sobre esse assunto. Mas o senhor poderia repetir para a gente aquela definição do Garrigou Lagrange, por gentileza, Padre Wander? É que primeiro o Lagrange define a preguiça da forma mais tomista possível. Tá. A preguiça em geral, a preguiça é a repugnância consentida e culpável pelo trabalho ao esforço e, como consequência, a tendência à ociosidade ou, pelo menos, à negligência, à pusilanimidade que se opõe à generosidade e à magnanimidade. Bom, e nós conversamos no bloco anterior também sobre a questão de quando a preguiça é um pecado leve ou pode ser um pecado mais grave, O assunto foi bem interessante. Aliás, se você perdeu o primeiro bloco, em breve estará disponível lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia, que é o nome do nosso programa. Todos os programas ficam disponíveis lá. Se você, de repente, ligou a televisão agora e perdeu, daqui a pouquinho você pode pesquisar na internet, você vai encontrar também o primeiro bloco. Mas ela pode ser um pecado leve, pode ser um pecado grave, mas geralmente não fica só no leve, A gente vai, não vou repetir aqui o bloco anterior, mas a coisa vai longe. Garrigou Lagrange comenta alguma coisa sobre a questão dessa gravidade ou não do pecado? Como todo pecado tem a sua raiz sobrenatural, Tá. E incide na vida espiritual, que é sobre isso. Ele diz, quando a preguiça é espiritual, que é a preguiça por excelência, que vai afetar a nossa eternidade. Ponto, que vai definir, quer dizer, se ela enraizar e criar a indiferença em relação aos nossos deveres para com Deus e depois para com o próximo, vai causar o estrago. Mas o Lagrange diz, quando a preguiça espiritual chega ao ponto de deixar de lado os deveres religiosos necessários à nossa salvação e santificação, ocorre uma falta grave. Por exemplo, quando deixam de ir à missa no domingo. Falamos sobre isso. Certo. Quando ela leva a omitir sem razão atos religiosos de menor importância, como a leitura do Evangelho, que é importante, mas é de menor importância, o pecado é apenas venial. Mas, olha a ressalva que ele coloca, se não se luta contra esta negligência, ela não tarda a se agravar e nos deixar em verdadeiro estado de tibieza, de mornidez, de preguiça, de indiferença ou de relaxamento espiritual. Quer dizer, o Lagrange rasga o verbo, não? Quer dizer, no fundo, Eric, no fundo, o que ele está dizendo é que a coisa vai se agravando onde não existe luta, onde não existe querer mudar, com a graça de Deus, onde não existe sinceridade em colocar os meios, a confissão frequente, as mortificações, ou a penitência, a vida espiritual, a vida de oração, aí ela tende a ir se dilatando. E é sempre um pecado de omissão em relação àquilo que Deus nos chamou. E talvez isso aí vai desembocar até em algumas passagens bíblicas, como a própria questão da parábola dos talentos. Vamos já entrar nesse assunto então da questão bíblica. Aliás, nesse bloco ainda, vamos voltar nessa questão dos remédios, para ficar mais claro ainda, como é que a gente faz para lutar contra isso? Para lutar contra a preguiça. O senhor já citou aí a parábola dos talentos. O senhor poderia resumir para a gente, Está no capítulo 25 de São Mateus, a parábola dos talentos. A gente não vai ler a parábola inteira, mas qual é o contexto dessa parábola e por que a gente escolheu essa parábola para tratar desse assunto relacionado à preguiça, Padre Wander? Eric, algo maior, mais grandioso do que a filiação divina e a chamada que temos à santidade e ao céu. Agora, olha o tamanho do amor de Deus por nós, a ponto de dar o seu próprio Filho. E para que nele, como dizia São Tomás, para que nele nós vivamos. É dado isso de São Paulo, não? Quando ele fala que nele somos, nos movemos e existimos, e São Tomás desfia isso com toda a força. O problema é que Deus te criou com amor único. Colocou vários talentos na sua alma, Eric. Dons. Aqui não estou falando dos dons do Espírito Santo propriamente, mas várias qualidades. Tá. E depois, vou mais longe agora, Eric. Já imaginou o que é o valor infinito de cada... Infinito porque é Deus.
de cada comunhão sacramental, de cada vez que você se confessa, de cada adoração ao Santíssimo que faz. E como é que não progride? Como é que não caminha? Como é que não avança na conversão pessoal? O que acontece é que a parábola dos talentos está lançando um alerta sobre a correspondência, sobre a resposta que damos a Deus. Se a resposta de sinceridade, de luta frequente, constante, buscando mesmo, Eric, eles vão frutificar. Vão frutificar em conversão pessoal, vão frutificar em laboriosidade, em mansidão, em pureza. Bom, façam essa experiência, peguem no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas as bem-aventuranças. Estupendo. O caminho da cura às doenças espirituais está lá. Está lá. Cada uma das bem-aventuranças é o antídoto contra um vício, Eric. Interessante. Contra o orgulho, contra a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Está muito claro. São Tomás definiu muito bem isso. Ele fez um paralelo excepcional. São Tomás, hein? Se alguém algum dia quiser arriscar, quem sabe até lá na frente também fazermos um programa sobre isso, Eric. O paralelo entre as bem-aventuranças, entre os frutos, os dons e os frutos do Espírito Santo. Os dons, entendimento, ciência, sabedoria, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus. Repetindo, entendimento, ciência, sabedoria, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus. Não sei nem se está na ordem clássica, mas estão aqui. Os frutos, dentre os quais os 3 primeiros, a caridade, a paz e a alegria. E depois aí vem a longanimidade, a continência, a mansidão e assim por diante. E as bem-aventuranças. Eric, o paralelo que faz São Tomás entre os 3 é, como diria um grande sacerdote, é uma delícia. Te convence do caminho. Agora, quando você enterra o amor que Deus vai colocando em você, se amando mais a si mesmo do que a Deus e ao próximo. Se alguém, de repente, não está lembrado agora, você pode lembrar o contexto da parábola para a gente... A parábola é que o Senhor deu a um talento, a outro deu 2 e a outro deu 5. Certo. O que recebeu 2 foi lá e angariou mais 2. O que recebeu 5 foi lá e angariou mais 5. Multiplicou. E o que recebeu 1 foi lá, enterrou o talento e disse, olha, é melhor devolvê-lo como está e eu não vou correr risco. Essa expressão é, Eric, eu não vou correr riscos. Deixa ele quietinho aqui. Nós falamos do bloco anterior, né? Não é comigo. Não é comigo, não vou me meter nisso, não é minha história, tá? Foi dado, mas eu não vou. Pega aqui de volta, ó. Senhor, pega aqui de volta, eu não estou afim. E aí é interessante, Eric, porque a condenação do Senhor, que deu os talentos, é associar ao adjetivo de mau, o adjetivo de preguiçoso. Aqui não é servo mau e avaro, aqui não é nem servo mau e orgulhoso, aqui não é servo mau e luxurioso, aqui é servo mau e preguiçoso. Só para ficar bem claro, está São Mateus 25, versículo 26. São Mateus capítulo 25, versículo 26, onde está claro essa expressão, servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Servo mau porque é indiferente. Servo mau porque olhou somente para si. Servo mau porque tinha uma infinidade de possibilidades diante de si abertas e enterrou-as, Eric. É o indiferente, é aquele que sofre de umbiliquismo, aquele que sofre de umbiliquismo. E nisso tudo ainda tem um detalhe. Nosso Senhor completa, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem tem será dado mais ainda. E ao que não tem, Eric, vai ser-lhe tirado até o pouco que tem. Normalmente, há um ditado popular que tem tudo a ver.
é o Bossi que falava que Deus escreve certo por linhas tortas, né, Eric? Esse adágio vem dele. Agora, por que eu estou dizendo isso? É um paralelo muito simples, Eric. Olha aqui. Quando você quer que alguém faça algo que você precise que faça, a tendência é quem já é muito sacrificado, quem já é muito... Ou seja, quem é ocupado. O desocupado não vai ter tempo nunca. Agora, tampouco estou justificando, hein? Ser tarefeiro, ser agitado nas suas ocupações, ser ativista, Eric, não significa não ser preguiçoso. É outro lado da moeda isso, Por né? quê? Vamos lá. Porque eu faço o que eu não devo fazer. Interessante. Eu não quero fazer o que eu devo e eu vou substituindo para me tapear. Bom, isso é fundamental o que o senhor disse, porque dá a impressão que a pessoa pode se esconder através de um ativismo. Não só na vida espiritual, mas na vida espiritual isso é claro, Sim, né? sim. Mas os exemplos seriam para qualquer área, Tudo, né? tudo. Todo ativista, Eric, ele é um preguiçoso. Todo ativista, ele é um preguiçoso. Na medida em que ele demonstra que ele está fugindo daquilo que são as suas responsabilidades. E ele vai criando outras. É o perpétuo nunca estar onde se deve estar e fazer o que se deve fazer. Só que ele cobre isso com uma maquiagem, ele cobre isso com uma máscara do quê? De agitação, de azáfama, de tareferismo. Padre Wander, eu não sei se é o exemplo adequado, mas me veio à mente aqui agora, o senhor me corrija se não for adequado. Mas, por exemplo, isso pode acontecer até mesmo disfarçado de uma retíssima intenção. Alguém, por exemplo, pode estar nos assistindo e dizer assim, olha, eu sou pai de família, tenho minha casa lá, meus filhos, a minha esposa, mas eu tenho que fazer meu trabalho na igreja. Então, de segunda-feira eu estou no grupo X, de terça-feira eu estou no grupo Y, de quarta-feira eu vou ajudar na igreja, quinta-feira eu não posso faltar, sexta-feira... Quer dizer, passa a semana toda na igreja, o que aparentemente é um motivo nobre, bonito. Olha que bonito, está ajudando, é um grande servo. Mas negligenciando as suas atividades de pai de família dentro de casa, né? A criança com saudade do pai e crescendo com aquela ideia. A igreja tira meu pai de casa, né? E assim por diante. Poderia ser um desses exemplos de alguém que está se escondendo e no fundo é preguiçoso? Olha aqui, mas é enorme. Olha, eu tenho que ter cuidado que eu sou pároco. Senão vão achar que eu estou desautorizando e desincentivando as pessoas a cooperarem na paróquia, etc. Mas isso tem que se dosar. E às vezes fazer pouco, mas fazer bem. Fazer pouco, quantitativamente falando, mas fazer bem, e depois ir assumindo conforme Deus permitir. Mas qual que é a primeira obrigação que se tem para quem assumiu o matrimônio? A santificação do próprio lar. Eric, aqui é um outro tema, mas que tem tudo a ver a igreja doméstica. O primeiro, a santificação do próprio lar. É claro que você vai estar na paróquia para quê? Para buscar os meios de santificação, onde vai buscar essencialmente a sua força espiritual, no santo sacrifício da missa, recebendo a Santíssima Eucaristia e se confessando. Está na cara. Mas eu vou contar uma historinha que ilustra bem isso. Não sei se é uma piada ou se é uma historinha, Eric, mas que mostra bem isso. Diz que um certo dia, o pessoal de um desses institutos de pesquisa estatísticas foi fazer pesquisas numa determinada região, meio que IBGE. E aí tocou a campainha de uma casa, só que o trabalho deles esticou e já era fim de tarde e início de noite. Aí uma criança de uns 10 anos abriu a janelinha e disse, pois não, gostaríamos de falar com os donos da casa. E a criança meio que inocente falou, não, papai e mamãe não estão aqui. E era uma segunda-feira ali. Mas não, eles estão na igreja. Porque hoje tinha reunião da pastoral de eventos. E amanhã eles vão estar? Não, amanhã eles têm os vicentinos. E na quarta? Na quarta-feira eles têm o terço das famílias. E na quinta? Na quinta eles têm o grupo de oração. E aí já estavam coçando a cabeça e perguntaram, mas e na sexta? Na sexta eles têm a pastoral das crianças. Que coisa. Então, eu entendi o zelo do senhor, porque é uma linha que a gente não pode confundir.
Ninguém aqui, o senhor e nem eu, mas obviamente o senhor tem muito mais autoridade que eu, para dizer, ninguém está dizendo aqui que não é digno e bonito, necessário do trabalho dos leigos, ou seja, de quem for nisso. Não, de tem nada a ver nenhuma, com isso. Não, nada a ver. É que o laicato, Eric, veja, é que o laicato, essencialmente, o trabalho do laicato é indispensável. É ser sal da terra e na terra, no mundo. Não é se... Olha, os párocos não fiquem bravos comigo, hein? Senão depois vai ter aí uma multidão de párocos bravos comigo. Não é se enfiar dentro de uma paróquia e deixar o lar à míngua. Não é se enfiar dentro, trabalhar em 5 pastorais, Eric, e profissionalmente ser um desastre. E no trabalho dar um mau exemplo do tamanho do mundo. E achar que porque trabalha em 5 pastorais está agradando a Deus e fazendo a vontade dele. O que eu estou falando só é de não criar uma esquizofrenia de vida. Uma ruptura, de não ter unidade. De ser aquilo que se é como filho de Deus, como esposo, como pai, como profissional e assim por diante. Esta é a matéria. Como educador, o que eu estou dizendo é que é preciso ser coerente. Eu posso deixar bem claro, a minha vida é isso. Eu sou diácono permanente, né? Os nossos amigos aqui sempre nos correspondem conosco assim, não, eu sou diácono permanente, sou casado, né? Tenho uma esposa, tenho 3 filhos, né? Sou felicíssimo na minha família, graças a Deus. Tenho que dosar. Tem coisas importantíssimas que o diácono pode fazer na igreja. Mas tem coisas importantíssimas que o diácono pode fazer e deve no seu lar. Então, há que ter um equilíbrio nisso, né? Graças ao bom Deus, agradeço a Deus todo santo dia, isso acontece de maneira muito natural, primeiro porque tenho uma esposa maravilhosa, né? E segundo também que o meu pároco acompanha de perto para que não puxe a corda demais para um lado e nem para o outro. É um desafio, mas não sou eu que sou diácono que tenho desafio. Tem tantas pessoas que estão nos assistindo que tenho certeza que imaginaram esse mesmo desafio na casa deles agora. Porque somos católicos, queremos servir a Deus, mas há um serviço dentro da nossa casa. Ele não deve ser negligenciado, por exemplo, quando a gente coloca a questão da preguiça, mesmo que escondida no ativismo. Gostei muito dessa discussão. Sem dúvida. Só para concluir, Eric, você então colocava essa questão dos 3 filhos. Eric, se eu receber um convite, eu não, claro, se um pai de família receber um convite para fazer uma palestra na paróquia sobre um determinado tema, ele for olhar na sua agenda e perceber que no dia seguinte um dos seus filhos vai ter prova, e ele combinou de estudar com seu filho a matéria de matemática que o filho está com dificuldades, esquece a palestra na paróquia. Porque vai ser uma manifestação pura de preguiça diante do dever. E os frutos espirituais que esse pai vai colher desse estudo com os filhos é igual ao superior que ele teria na pregação da paróquia? Posso ser sincero, Eric? É superior. É a missão dele, né? Não é igual não, é superior, Eric. Está acima. Bem que ele vai produzir. Mas eu ia falar para 200 lá, esquece. Você vai pôr joio nas almas deles, né? Enquanto se você estudar com seu filho ali, Eric, naquela noite, você vai pôr um trigo no mundo que você não imagina. Que coisa boa. Bom, eu pensei em outro desdobramento que não vai dar tempo de ir agora. Esse está Chesterton, mas fica para uma outra oportunidade. Padre Wander, precisamos falar um pouquinho dos remédios. Nosso tempo vai acabar e a gente não deixou bem claro. Só a doença. Exatamente. Cadê os remédios? Como é que faz para fugir disso? Olha, esse é um risco que sim, para a gente apresentar a vida cristã de uma forma atraente é sempre o seu aspecto positivo. Se não, né, Eric, fica só no... E aí a pessoa fala, não tem jeito. Tem porque Deus quer que tenha. Bom, você não nasceu com vícios, não? Eles entraram. Está certo que o pecado original e lavado com o batismo, mas depois a tendência, a desobediência, a infidelidade a Deus. Mas vamos lá. Para o pecado da preguiça, Eric, qual que é o remédio? Eu acredito que é atacar em 2 campos, essencialmente. Primeiro, claro que tem que fortalecer. É preciso sempre fugir do pecado, mas quanto à tentação que leva a ele, às vezes é necessário fugir dela e outras vezes resistir-lhe. Eu acredito que tem que pôr umas metas muito claras, mas que tangem aqui, crescer em 2 virtudes, Eric. Generosidade e laboriosidade. Na generosidade, na laboriosidade e ainda posso dizer em uma terceira, na constância. Precisa crescer, precisa desenvolver. Primeiro, dilatar o coração. O coração está pequenininho.
como é que vai dilatar o coração? Não há dúvida que os primeiros atos que vão aumentar a corrente sanguínea, a corrente da graça na tua alma, Eric, são os atos de verdadeira devoção, da vontade. Eu quero, Senhor, o que Tu queres. E vivo a Santa Missa, e me confesso, e rezo com devoção. Isso o fluxo sobrenatural da graça de Deus na minha alma vai crescer. Vamos concordar que a musculatura da vontade vai se robustecer, não é? Eu estou muito perto de Deus. Quer dizer, a hora que o Senhor me chamar na primeira hora, no primeiro minuto de manhã, é muito mais provável que eu atenda o seu chamado, Eric. Se o despertador tocou, eu vou lá e me arranco, né? E não deixo para depois, porque estou me exercitando nessa fidelidade, nessa constância, nessa intimidade com Ele. Então, isso é a primeira coisa que fará parte. Contar sempre com a graça de Deus. Depois, ser sincero mesmo, localizar, Eric, onde está a raiz da doença. Onde está a raiz? Por que eu tenho consentido? Muitas vezes é que não se localiza a raiz. O que acontece? É muito comum, quer ver? É muito comum. Tome isso. A pessoa vai dormir muito tarde. No outro dia, concorda que ela vai estar arrebentada para levantar de manhã? Claro, de maneira coisa muito concreta, muito simples. Coisa de direção espiritual, Eric. Sim. Mas dorme, tá lá, chega da faculdade já, chega do trabalho e da faculdade, vai lá ver o Zap, vai ver um texto, vai ver um vídeo, vai ver outro, e aí dá 2 da manhã. Mas como é que vai levantar às 6 da manhã no outro dia para rezar? Para se preparar para viver um dia na presença de Deus e a serviço do próximo? Vai estar arrebentado. Então, primeiro localiza onde estão as sangrias, onde estão os ralos. Fecha os ralos. Fecha os ralos. O senhor falou de direção espiritual. Nessa hora de localizar, eu acho que é importante essa ajuda externa do sacerdote de confiança, do confessor, do diretor espiritual. Muito, porque às vezes a pessoa não está enxergando o que está acontecendo. Voltamos à questão do ser aí tarefeiro, do ativismo? Do ser ativista. Do ser ativista. Às vezes a pessoa está numa crise de preguiça violenta, porque faz tudo o que não deve fazer, Eric, que não faz o que deve, e ela não está notando. E às vezes o sacerdote, o diretor espiritual, vai dizer, olha, como é que está isso aqui? Padre, mas não. Primeiro isso aqui. Presta atenção. Recobra. Ora, tudo, Eric, no fundo é a generosidade. É se colocar... Vamos terminar pensando um pouco em Nossa Senhora, que não teve o pecado original, que não teve preguiça em momento nenhum, mas que não se contentou em conservar o seu status quo de graça, Eric. O tempo inteiro ela estava perscrutando, ela estava tentando entender como dar mais, como ser mais generosa, como dilatar a sua alma que já era plena de graça, ou seja, plena, totalmente tomada por Deus, mas como dilatar a capacidade de expansão para que esse ser tomada por Deus seja ainda cada vez maior. Então, é um pouco se colocar na posição da imitação de nossa mãe. Senhor, eis aqui teu servo, faz a tua palavra. O que preciso ordenar? O que preciso pôr no lugar? O que eu preciso vencer? E às vezes são coisas pequenininhas. Agora, nunca nos esqueçamos daquilo que São João da Cruz dizia, Eric, o Lagrange toca nesse ponto. Há uns fios e há umas correntes. Não importa se no começo o pecado é desse tamanhozinho, o vício está pequenininho, que seja um fiozinho. Ele me impede de voar tanto quanto impediria uma corrente enorme. Não faz diferença. Interessante. Não é? Interessante. Né? Bom, a Virgem Maria tem a ver também com o exemplo que a gente disse agora há pouco, dessa questão familiar. Porque, veja, ela recebe do anjo a missão que recebeu, diz sim ao Senhor, né? Porque ela podia muito bem... Bom, ela literalmente tinha o rei na barriga, né? Ela tinha o rei alguém que tinha o rei na barriga podia ficar quieta na dela. Imediatamente ela anda... Daí vem a expressão. Quilômetros para resolver uma questão muito clara e cumprir, inclusive, a beleza da sua missão. Do ponto de vista físico, puxa vida, tá? Início da gravidez, vai encontrar sua prima Isabel e depois segue toda a vida, tendo uma vida dedicada, obviamente, à criação de Jesus, com serviços domésticos. É que a generosidade, Eric, presente na alma dela em potência e em ato, mas de forma única,
é que a generosidade presente na alma dela, já realizada em ato, é de uma forma tal que, e porque ela está em perfeita consonância com Deus, entende o que Ele quer, e está onde Ele quer que ela esteja e fazendo o que Ele quer que ela faça. Quer dizer, ela foi Essa é a diferença. Ela foi tão santa quando cantou Magnífica e quando ela preparou a comida do menino Jesus. Bonito demais de ver isso, em ato. Belo. Sua bênção, Padre Wander. Deus abençoe e deixo a bênção para cada um dos nossos espectadores e até a próxima jornada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Wander, muito obrigado. Interessante o tema de hoje, muito legal. Lembrando que você pode assistir depois no portal da Rede Século XXI, esse programa vai estar disponível, mas você pode também curtir a página do programa Eclésia no Facebook, trechinhos de vários programas, a gente sempre divulga lá e a gente espalha o nosso trabalho também pelas redes sociais. Então curtam a página do programa Eclésia lá no Facebook, tá bom? Na semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, para mais um programa Eclésia. Até lá, tchau, tchau.